Então eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Louvado seja Deus. Deus já falou conosco através dos louvores. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Uma mensagem que eu creio, um texto que todos nós conhecemos. O Everson já pregou aqui sobre esse texto. E eu tenho certeza que Deus também, através da nossa vida, irá falar aos nossos corações. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe nos relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Glória a Deus por esta palavra, amados irmãos. Meus amados irmãos, eu gostaria de pregar nesta noite, pela graça e misericórdia de Deus, sobre o tema: está escrito, a palavra que cala o tentador. Está escrito, a palavra que cala o tentador. Na minha palavra introdutória, eu quero dizer para os amados irmãos, e todos nós já sabemos disso, que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos uma luta diária com o mundo, com a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa, e com o diabo. Eu sei que hoje, nesse mundo que nós vivemos, este mundo da inteligência artificial, esse mundo onde a ciência, ela está a cada dia se evoluindo mais, nós percebemos que falar do diabo é algo que muitos, inclusive cristãos, já acham que é algo retrógrado, que nós não devemos falar sobre o diabo, até porque existe uma frase de alguns por aí, que o diabo, ele é a ferramenta que os evangélicos ou os religiosos usam para colocar medo nas pessoas. E eu quero dizer para os amados irmãos que isso não é uma verdade. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós encontramos Jesus falando dele, nós encontramos Paulo falando dele, nós encontramos Tiago falando dele, ou seja, quando nós começamos a ler as primeiras páginas das Escrituras Sagradas, nós encontramos o tentador
A antiga serpente, que é dita, inclusive, nos textos bíblicos, ali tentando Adão e Eva, e eles não resistiram à tentação e caindo no pecado da desobediência. Então eu quero que você e eu saia daqui nesta noite, entendendo o propósito, o cerne desta mensagem, porque quando eu medito nesta palavra, eu tenho lições maravilhosas de Deus para a minha vida espiritual, e eu gostaria de dividi-las com cada um dos irmãos nesta noite. É fato que nós vivemos em uma sociedade que está, de alguma forma, eu vejo isso, ela está afundada no lamaçal do pecado. Essa é uma grande realidade. Fato este que nós vivemos agora, nesses dias, um período de carnaval, onde nós sabemos que, infelizmente, este diabo, este inimigo das nossas almas, irá atuar na vida de muitas pessoas, irá destruir muitas vidas. Então essa palavra é uma palavra que vem falar ao nosso coração, porque quando nós entendemos que há uma luta espiritual entre nós e o inimigo das nossas almas, nós começamos então a entender esse texto que foi lido esta noite. E Jesus nos ensina algo precioso, algo maravilhoso, que eu quero dividir com vocês. É fato que, quando nós estamos no nosso dia a dia, nós estamos em casa, às vezes nós ligamos a televisão, e logo já vem algumas coisas que não nos edificam. Muitas vezes nós estamos ali assistindo um noticiário, vem cena de sexo, vem adultério, vem mortes, vem corrupções. Nós saímos na rua, olhamos para outdoor, nós vemos mulheres seminuas, nós vimos ali cartazes falando de cartomantes, videntes. Quando nós vamos para a escola, para a faculdade, nós estamos rodeados de pessoas que não respeitam a Deus, com suas atitudes ímpias e palavras torpes, tentam nos persuadir a abandonar a nossa fé. Então nós percebemos que nós estamos cercados no nosso dia a dia por tentações, seja ela do mundo, seja ela da nossa carne, seja ela do diabo, do inimigo das nossas almas. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele nos revela lições preciosas, como eu disse, para a nossa vida cristã. E o que nós precisamos entender é que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E quando ele enfrenta essas tentações no deserto, ele faz uso de armas espirituais que estão à disposição de cada um de nós hoje. Isso que me chama muito a atenção. Quando Jesus enfrenta essas tentações do diabo no deserto, logo eu já começo a pensar que as mesmas armas que Jesus usa, porque ele não usou a sua condição de Deus. Paulo diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou a condição de Deus, ou seja, Jesus, ele não usou a sua condição de Deus para resistir às tentações do diabo, mas como homem, ele resistiu às tentações, pastor. E essa é a mensagem para nós hoje. Jesus deixa esse texto para nos ensinar que é possível eu e vocês vencermos as tentações do diabo com as armas espirituais que Deus nos deixa através desse exemplo de Jesus, nesse texto de Lucas 4 que nós acabamos de ler. E as Escrituras nos ensinam que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluias. Paulo escreve isso em 2 Coríntios 10, 4. E o texto então ele começa nos dizendo que Jesus, ele voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, pastor. Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo em seu ministério. Jesus, ele volta do Jordão, cheio do Espírito Santo, após ele ser batizado por João Batista. E lá quando Jesus é batizado por João Batista, em Mateus 3,17, o próprio Deus, o Pai de Jesus, o nosso Pai, ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Aleluias. Jesus, então, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o céu se abre e Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Agora, uma coisa que me deixa intrigado, que me faz pensar, e eu quero pensar junto com a igreja, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo foi que conduziu Jesus para o deserto. Vocês prestaram atenção no texto? A palavra de Deus diz que Jesus volta do Jordão cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o leva para o deserto. E eu comecei a pensar, então muitas vezes os desertos que nós passamos, as tentações que nós enfrentamos, não é muitas vezes porque nós demos causa, mas é propósito de Deus para a nossa vida. Deus permite que nós enfrentamos alguns desertos, porque esse texto demonstra isso. Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então logo nós entendemos que nenhum de nós está isento de passarmos por desertos nesta vida, nem de sermos tentados e provados. Porém, nós precisamos entendermos, irmãos, que esses desertos, como eu disse, eles são propósito de Deus e não consequência de pecado. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado, nós também podemos ser, não como castigo, como eu já disse, mas como um processo de amadurecimento, fortalecimento e revelação da nossa fé. E é tão interessante, porque em Tiago, no capítulo 1, ele faz uma consideração, ele traz algo que nós começamos a refletir, pastor. Como que nós podemos, Tiago diz no capítulo 1, que nós devemos ter grande gozo quando nós estivermos sobre várias tentações, pois elas provam a nossa fé, produzindo perseverança e nos tornando maduros e perfeitos, não falhando em nada. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Então vejam só, os desertos da vida, eles são permissão de Deus, eles são propósito de Deus, eles servem para edificar a nossa fé, para provar a nossa fé. E eu quero dizer para a amada igreja, e eu tenho convicção disso, que cada um de vocês aqui já tiveram muitos desertos em vossas vidas, vocês já tiveram muitas dificuldades, muitas tentações, assim como eu tive, e Tiago está dizendo que é motivo de muita alegria, de muito gozo, quando nós passarmos por essas provações. Então eu comecei a pensar, Jesus cheio do Espírito, sai do batismo de João Batista ali no Rio Jordão, e o próprio Espírito o conduz ao deserto. Vejam só, meus amados irmãos, como eu já disse, em sua humanidade, Jesus foi guiado pelo Espírito durante todo o seu ministério. Ele viveu totalmente dependente do Espírito e foi obediente até o fim. Porém, algo nós precisamos destacar: o fato de sermos cheios do Espírito Santo, o fato de Jesus ser cheio do Espírito Santo, não o isentou de enfrentar as tentações, onde, segundo o relato do texto, o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. E aqui eu faço uma aplicação para nossas vidas. Todos nós sabemos que Jesus nunca pecou, e que nunca saiu uma palavra de iniquidade da sua boca. Então qual seria o motivo pelo qual ele foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado? Essa pergunta nos revela que muitas provações e tentações que enfrentamos, alguns desertos que passamos, não são causados por algum pecado ou alguma falha de cada um de nós diante de Deus, mas sim, como eu disse, permissão e propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que todos nós, sem exceções, um dia estaremos diante de provações, de desertos,
e nós precisamos então entender que Jesus, quando foi tentado, ele usou armas espirituais, como eu disse, que está à disposição de cada um de nós nesta noite. Então eu fico imaginando, tem desertos na vida, pastor, tem dificuldades na nossa vida, tem tempestades na nossa vida que nós somos os causadores. E eu sempre digo isso, às vezes a gente passa por dificuldades, passa por provações, passa por lutas, e somos nós mesmos que somos os causadores, porque a grande verdade é que a maioria delas, nós muitas vezes damos causa a ela. Olha o exemplo de Jonas. Deus manda Jonas ir para um lugar, Jonas não obedece, ele vai para outro lugar, que Deus não havia o enviado. E aí vem uma tempestade na vida de Jonas, todos nós conhecemos a história. Jonas teve que ser lançado no mar, foi engolido por um grande peixe, e ali dentro daquele grande peixe, ele faz uma oração. O nosso Deus, que é misericordioso, ouve essa oração. Nós sabemos da história, então nós precisamos entendermos que muitas tempestades, muitos desertos, muitas provações que vêm sobre nós, somos nós os causadores dela, mas muitas delas, como nesse caso, não há um pecado que possa ser identificado, porque Jesus nunca pecou, da boca dele não saiu iniquidade, mas ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando nós lemos também o livro de Jó, nós percebemos que Jó passa por toda aquela provação, mas Jó não foi o causador. Nós conhecemos a história, Jó não sabia por que ele estava passando por todas aquelas provações, mas nós sabemos, e ele dizia no seu coração para aqueles amigos que lhe acusavam, dizendo: Jó, confessa o seu pecado, porque tudo isso que está acontecendo na sua vida, Jó, é porque você está em pecado. Então nós precisamos tomar cuidado também com essa teologia perigosa de que se o irmão está passando por uma enfermidade, se o irmão está passando por uma luta, por uma dificuldade, isso provém de um pecado oculto. Não, isso não existe, irmãos. Porque os próprios textos das Escrituras, esse livro de Jó já mostra, já cai por terra essa teologia. Então veja só, nós encontramos aqui nesse texto, como eu disse, o nosso Senhor Jesus no deserto, sendo tentado pelo inimigo das nossas almas, o inimigo que é o nosso arqui-inimigo. E eu começo então a pensar nesse contexto e entender que muitas vezes o deserto na nossa vida, ele faz parte como algo importante de Deus para nós, para Deus ver o que tem dentro do nosso coração. Essa é a grande realidade também. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 8, a palavra de Deus diz que Deus conduziu o povo de Israel durante 40 anos no deserto para humilhá-los e prová-los, a fim de conhecer suas intenções, se iriam ou não obedecer aos seus mandamentos. Todos nós sabemos que o povo de Israel, a grande maioria, foi reprovado, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas aqui nesse contexto, Jesus foi provado no deserto, mas foi aprovado, pois viveu em todo o tempo em obediência ao Pai. E se nós, como temos nos comportado diante do deserto da vida, estamos sendo aprovados ou estamos deixando se persuadir pela voz do tentador, que muitas vezes trabalha com sugestão, com indução, para que nós venhamos a cedermos ao pecado e cairmos na tentação. Sermos tentados não é pecado. O pecado é cair na tentação. E aqui eu quero abrir um parênteses, e eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para mostrar diante do texto a realidade que nós vivemos hoje, porque muitos, pastor, eles estão brincando com a sua vida espiritual, eles estão desacreditando que o diabo existe, e eles estão dando legalidade para que ele atue em suas vidas.
Eu não sei se vocês ouviram agora, durante essa semana, um pai traído, ele tira a vida de 2 filhos. Uma criança, imagina uma adolescente, e o outro era uma criança. E depois ele acaba se suicidando, dando cabo à sua própria vida. Então eu começo a pensar, eu não estou falando de maneira leviana, dizendo que essa pessoa estava de alguma forma endemoniada, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus, porque é fato que Ele existe, e Ele trabalha, irmão, na indução, na sugestão, e eu fico imaginando esse pai, se ele tivesse resistido a essa sugestão, a essa indução, ele poderia, pastor, ter dito: arreta de mim, Satanás. Ele poderia ter dito: sai-te, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas infelizmente, amados irmãos, quantas coisas más têm acontecido nesse mundo, e eu não estou dizendo que tudo é obra do mal, do diabo, não é isso, eu não estou pregando isso, mas eu estou dizendo que o diabo existe, ele está aí atuando, e as pessoas não estão entendendo as suas estratégias, porque a palavra de Deus diz que a missão dele é matar, é roubar, é destruir. Nós sabemos que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. 1 Pedro 5,8 diz: irmãos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo em Efésios 4,27 ele diz: não deis lugar ao diabo. E Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a minha mensagem está escrito, a palavra que cala o tentador. Eu quero que você saia entendendo nesta noite que Jesus, Ele nos deu o exemplo, Ele nos mostrou que é possível nós resistirmos às tentações do diabo, usando as mesmas armas espirituais que Ele usou. E quais eram essas armas? Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus diz em Efésios 5,18: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus diz que Jesus, é muito possível, implicitamente, esse texto nos mostra que Jesus, ele não estava só cheio do Espírito, mas ele estava possivelmente em oração, porque Jesus vivia em constante oração. Não é possível que Jesus jejuou 40 dias e ele não estava em oração. Então nós encontramos as armas espirituais para as nossas lutas, para as nossas milícias contra o mal. Estar cheio do Espírito Santo, estarmos em oração, estarmos nos consagrando diante de Deus. Eu vou ser sincero para os irmãos, faz muito tempo que eu não faço jejum, e nós também não devemos usar o jejum como uma ferramenta para querer manipular a Deus, não. Se você fizer um jejum, irmão, faça um jejum para a glória de Deus, consagre a Ele em oração, e Deus vai receber. Isso vai fortalecer com certeza a sua vida espiritual. Mas é muito claro aqui nesse texto, pastor, Jesus estava cheio do Espírito, Jesus estava há 40 dias, e eu creio que ele estava em oração, que ele estava ali também em jejum, porque o texto fala que ele estava 40 dias sem comer. Então eu quero que você entenda, meus amados irmãos, que Jesus, ele nos mostra que nós podemos resistir às tentações, assim como ele resistiu a essas tentações. Então o texto nos destaca uma arma poderosa que Jesus utilizou no momento de crise, quando o grau estava mais elevado. Estava cheio do Espírito Santo, estava em oração, estava em jejum, mas quando aquela crise, aquela tentação, ela se toma em um grau mais elevado, Jesus usou a arma mais poderosa que nós temos, que é a palavra de Deus. Aleluias. Ele disse: está escrito. Glória a Deus. Paulo escreve em Efésios 6,17 que
a espada do Espírito é a palavra de Deus, amados irmãos. Então, nós precisamos entender que em todas as 3 tentações, Jesus respondeu: está escrito. Ele foi para as Escrituras Sagradas para resistir ao diabo. E eu pergunto nesta noite para cada um de nós: como nós temos pelejado a boa peleja da fé, resistido às hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Amados irmãos, essa palavra é muito séria para nós hoje. É uma palavra que vem fazer com que nós venhamos refletirmos como nós temos caminhado, como tem sido a nossa vida cristã. O diabo, então, ele disse na primeira tentação, querendo persuadir a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Olha que petulância. Com certeza ele havia ouvido, quando lá em Mateus 3:17, o próprio Deus, o céu se abre e o próprio Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mas agora o diabo tenta colocar dúvida na mente de Jesus sobre a sua filiação divina. É isso que está escrito: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E o que nós encontramos de resposta de Jesus? Jesus usou a palavra de Deus quando ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Jesus usou Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. O diabo até hoje, ele usa essa mesma estratégia conosco, amados irmãos, querendo muitas vezes colocar dúvidas sobre a nossa condição de filhos de Deus. Mas nós temos também a palavra para nos dar o exemplo de que nós também podemos dizer: está escrito, porque em 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos seus filhos. Então eu quero que você entenda que Jesus nos deu um exemplo de como nós podemos resistir às tentações do inimigo das nossas almas. Como eu e você, como cristão, como seguidor de Cristo, nós podemos dizer: está escrito, no momento das dificuldades, no momento em que o inimigo, ele lança dardos inflamados na nossa mente, querendo colocar dúvida, querendo colocar incredulidade, querendo dizer que nós não fomos perdoados, que nós não somos filhos de Deus. Então a palavra do Senhor, ela tem que estar guardada no nosso coração, para que nós possamos, assim como Jesus, dizermos: está escrito. Aleluias, amados irmãos. Esta mensagem, ela fala ao nosso coração, porque hoje nós percebemos que muitos estão querendo vencer o inimigo de sua alma com gritos, com pulo, com jargões evangélicos, e o inimigo não está nem aí para esses cristãos que não conhecem a verdadeira palavra do Senhor e tem o poder do Espírito para dizer: está escrito, arreda-te de mim, Satanás. Porque ele está em derredor, amados irmãos, não sou eu que estou dizendo. Ô irmão Marcos, mas você está pregando uma mensagem para pôr medo em nós? Não. Ô irmão Marcos, mas esse negócio de diabo aí está por fora. Amados irmãos, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que hoje tem acontecido muitas tragédias, muitos homicídios, muitas coisas ruins que nós até duvidamos que elas possam acontecer, mas é uma obra do mal.
O inimigo está trabalhando, porque nem mesmo o crente hoje, ele acredita que o diabo existe e que está agindo na vida das pessoas. Então eu quero que você saia daqui, meu amado irmão, entendendo que Jesus deixou para nós o testemunho, o exemplo. Eu e você podemos vencer as tentações. Ele nos deixou as armas espirituais, e a maior delas é a palavra, quando ele diz: está escrito. Como você tem resistido? Porque eu passo por lutas espirituais. Eu passo por tantas lutas espirituais, irmãos, que muitas vezes eu falo: eu não vou suportar, eu não vou resistir. Mas quando eu lembro de um Deus poderoso, de uma palavra de poder, eu posso resistir, porque Ele está conosco, amados irmãos. É o Senhor Jesus que está conosco. Quando o inimigo tenta pôr, pastor, uma enfermidade na sua vida, colocar medo no seu coração, o Senhor pode repreender, eu posso repreender, porque Ele tenta de todas as formas nos desestabilizar, nos enfraquecer, nos entristecer, mas nós temos a palavra do Senhor para dizer: está escrito. Arreda-te de mim, Satanás. E eu estava pensando, eu falei: Senhor, como Tu és maravilhoso, porque o Senhor lutou com ele como homem. Ele não lutou como Deus, Ele não resistiu como Deus, mas como ser humano. Então, meu amado irmão, nesta noite, o Senhor está falando para cada um de nós, como cristãos, quais são as armas da nossa milícia, como nós temos pelejado as nossas lutas espirituais. Irmão, no mundo espiritual não existe meio termo. Não dá para você ficar em cima do muro. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque com um ser invisível. Mas também não confie na força do seu braço. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e põe na força do seu braço a sua segurança e aparta-se do Senhor. Confia no Senhor, amado irmão. Hoje as pessoas estão confiando na IA, pastor, na inteligência artificial. As pessoas estão confiando na ciência, e eu não digo que a ciência é má, a ciência é boa, mas irmãos, ela não pode te guardar, ela não pode te revestir dos dardos inflamados do inimigo. E aqui Jesus nos mostra o como eu e você podemos resistir. E Hebreus 4:15 diz: Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado, como eu disse, não é pecado. O pecado é ceder às tentações. Então, na primeira tentação, o diabo, ele tentou colocar dúvida quanto à identidade de filho de Jesus. Filiação divina, se tu és. Esse se é uma partícula de condicionalidade. E muitas vezes ele tenta lançar esses dardos inflamados na nossa mente. Por isso que Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, do cinturão da verdade e dos sapatos da propagação do Evangelho. Eu e você precisamos estarmos revestidos de toda a armadura, sendo que a única armadura ofensiva é a espada do Espírito de Deus, que Jesus nos deixou. Eu sei que vocês estão me entendendo, porque a minha luta não é só minha. O inimigo, ele não gosta de mim, ele não gosta de você. Ele é o nosso arqui-inimigo. E Jesus então nos mostra aqui como nós podemos resisti-lo, como nós podemos vencê-lo. Então vejam só, na segunda tentação, o diabo levou Jesus a um monte alto e lhe apresentou todos os reinos do mundo e lhe ofereceu tudo em troca de sua adoração. Olha, pastor, que petulância. Ele levou Jesus, olha só, a um alto monte e ofereceu para Jesus todos aqueles reinos em troca de adoração.
E Jesus novamente no versículo 8 ele diz, está escrito, aleluia, Jesus citou Deuteronômio 6:3 e disse, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mas infelizmente hoje muitos estão cedendo às propostas do diabo por dinheiro, por fama, por poder, por riqueza, por bens materiais. Vendem as suas almas ao diabo para conquistar coisas terrenas e passageiras dessa terra. E aí Jesus disse, lá em Mateus 16:26, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem em troco da sua alma? Em Mateus 6:24, Jesus disse que não conseguiríamos servir a dois senhores. Amados irmãos, hoje nós vemos que muitos, como eu disse, ainda não entenderam a importância de se revestir de Deus, de ter a palavra de Deus no seu coração, de estar com a armadura de Deus na sua vida, porque eu não sou diferente de nenhum de vocês, e eu sei que as mesmas lutas que eu passo, os irmãos passam também. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós conhecemos a palavra, nós temos o poder de Deus para refutar as propostas do diabo. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que nós, quando nós temos a palavra no nosso coração, nós temos o poder para discernir os espíritos, se eles provêm ou não de Deus. E eu quero que você entenda, meu amado irmão, nesta noite, que esta palavra é a palavra que vai fazer com que eu e você sejamos vitoriosos na nossa vida espiritual. Quando o inimigo lançar dardos inflamados, quando ele vir com propostas indecentes, quando ele vir com tentações de indução e sedução, eu e você temos uma arma espiritual poderosa em nossas mãos para dizermos, está escrito. Então nós percebemos que Jesus, como eu disse, cheio do Espírito Santo, Jesus em oração e jejum, ele agora, diante da tentação, ele usa a palavra, mas nós precisamos entendermos que conhecermos apenas a palavra não é suficiente. É por isso que Tiago 1:22 diz, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Na terceira tentação, e aqui é a última tentação, nós ficamos assombrados com o que nós lemos. Por que ficamos assombrados, irmão Marcos? Amados irmãos, o diabo conhece as escrituras. Olha só, o diabo, pastor, conhece as escrituras. E muito cristão não conhece as escrituras, porque na última tentação nós entendemos que ele cita os Salmos 91, versículo de número 11 e 12, porque ele diz, na última tentação, levou Jesus ao templo, ao alto do pináculo do templo, e diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o diabo, que petulância. Ele disse, está escrito, irmão. Ele conhece as escrituras, mas ele conhece as escrituras e ele usa ela de forma equivocada, porque ele tem os seus ardis. Então ele usou a palavra de forma equivocada, tentando convencer a Jesus a pular do alto do pináculo do templo. E Jesus então usou novamente as escrituras, e Jesus usa nessa última tentação, ele usou Deuteronômio 6,16, e Jesus disse novamente, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós ficamos aqui de alguma forma atônitos de saber que o diabo, ele conhece as escrituras, e ele pode usar as escrituras para tentar nos enganar. Por isso nós precisamos tomarmos muito cuidado quando nós ouvimos pregações e a pessoa usa um texto fora do contexto. Isso é muito perigoso,
porque um texto fora do contexto vira pretexto para a heresia. Por isso que é importante que nós venhamos a conhecer as Escrituras, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios sendo pregadas. Então essa palavra, ela é maravilhosa, pastor, porque ela nos mostra Jesus na sua humanidade, Ele nos ensinando, nos dando um exemplo de que eu e você podemos sermos mais do que vencedores em seu nome, usando a palavra de Deus como a espada do Espírito para resistir às tentações do inimigo das nossas almas. Então essa palavra, ela falou muito comigo, ela falou muito ao meu coração. Eu não estou isento de passar provações, eu não estou isento de ir para desertos, e os irmãos também não estão. Mas saiba de uma coisa: quando nós temos essa palavra, nós seremos vencedores, porque o próprio Jesus nos dá esse testemunho e nos dá esse exemplo. Então eu quero terminar esta mensagem, para a glória do nome do Senhor Jesus, dizendo que as mesmas armas que Satanás usou no Éden, ele continua usando elas até hoje. Ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. No Éden, ele venceu e trouxe a morte para toda a humanidade. Agora no deserto, foi vencido por Jesus, que nos trouxe a vida, aleluia, e vida e abundância. Oh glória! Um modelo de vida para todos nós que decidimos seguir o seu exemplo por onde quer que iremos. Então eu deixo essa mensagem para os amados irmãos e faço as seguintes considerações para nós terminarmos. Será que assim como Jesus, nós também podemos resistir ao diabo dizendo: está escrito? Será que essa palavra de Deus, ela está guardada em nosso coração? Será que nós temos tido o prazer de meditar nela de dia e de noite? Será que nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, nos momentos de tentações, de aflições, nós temos buscado o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza na palavra do Senhor? Essa é a mensagem de hoje, irmão. Que você saia daqui entendendo que o inimigo, ele não tem medo de cristão só de nome, mas ele vai fugir, ele não vai resistir àquele cristão que na hora da dificuldade, da luta, ele tem a palavra de Deus para dizer: arreda de mim, sai-te, Satanás, está escrito. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que as armas que Jesus usou, ser cheio do Espírito, estar em oração e jejum, estarmos fundamentados na palavra, todas elas estão à disposição de cada um de nós hoje. E que nós possamos sairmos daqui hoje nos perguntando: falta-nos o enchimento do Espírito? Falta-nos jejum, falta-nos oração, falta-nos profundidade na palavra. Que nós possamos sair daqui também meditando no deserto da vida que Deus permite. Murmuramos ou aprendemos? Reclamamos ou amadurecemos? Quando o diabo lança dúvidas sobre nossa identidade em Cristo, nós temos respondido como Jesus, está escrito? Nós temos sido conhecidos no mundo espiritual como homens e mulheres cheios de Deus, porque lá no livro de Atos tem um texto
que nos mostra isso claramente. Haviam 7 filhos de Seva. Eles foram tentar expulsar demônio de um homem que estava com o espírito mau. O texto é até de alguma forma cômico, porque diz que eles usaram o nome de Jesus que Paulo pregava. E o demônio diz: Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vocês quem são? E eles saíram rasgados, humilhados, envergonhados, porque não tinham o poder de Deus na vida deles. Eles não tinham a palavra de Deus, mas eles queriam usar a autoridade do outro. Não, irmão. A palavra de Deus diz que a autoridade é dada a cada um de nós individualmente, e as suas lutas e as minhas lutas, cada um de nós pelejará por si mesmo, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então que nós possamos entender: será que os espíritos malignos podem dizer que conhece a nós como servos do Senhor? Será que nós temos priorizado a Deus ou se distraído com as propostas deste mundo? Quando enfrentamos a tentação, qual é a nossa primeira reação? É buscar a Deus ou se apoiar na força do nosso braço? Então a palavra de Deus nos ensina hoje: seja um conhecedor da palavra de Deus, porque é ela que vai, na hora das tentações, na hora das provações, na hora dos dardos inflamados do inimigo, é a palavra de Deus que vai trazer para você e para mim aquilo que Jesus nos ensinou. Está escrito, e Ele vai fugir de cada um de nós. Então que você possa sair daqui nesta noite pedindo para que o Espírito Santo te ajude a guardar esta palavra no coração, e que diante das nossas tentações nós possamos, com autoridade e fé e com toda a convicção, dizer: está escrito. Eu não sei, pastor, mas eu já tive momentos tão fortes de tentações do diabo, a ponto de pegar a arma e chegar a colocar na minha cabeça. Mas foi uma luta espiritual tão grande no passado, sem antes conhecer a Jesus e a sua palavra. Eu sofri muito. Eu sabia que em alguns momentos eu não ia resistir, ele ia vencer aquela luta, mas Deus foi tão misericordioso que, na minha ignorância, eu clamava ao Senhor, e Ele me ouviu, amados irmãos. E eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, e eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu não estou aqui testemunhando algo do que eu não vivi. Ele é real. Ele quer ceifar as nossas vidas, Ele quer ceifar a vida dos nossos familiares. E olha o que está acontecendo nesse mundo hoje: as pessoas estão cedendo às tentações do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e abundância, amados irmãos. Deus trabalhou na minha vida, pastor, de uma forma que hoje eu não brinco com a minha vida espiritual. Primeiro Ele tentou ceifar a minha vida através de sugestões, induções para que eu tirasse a minha vida. E eu resisti, porque Ele foi misericordioso. Depois Deus me levou para um leito de hospital, e o médico disse que eu tive aneurisma, que eu não seria mais quem eu era, que eu iria, de alguma forma, Ele quis dizer que eu iria morrer. E Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma que hoje eu digo para a amada igreja: não brinque com a sua vida espiritual. Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas nós não podemos dar legalidade para o inimigo trabalhar em nossas almas. E Jesus então nos ensina nesta noite: está escrito. E eu venci pelo poder de Deus, e vocês também vencem pelo poder de Deus, porque se Ele é por nós, quem será contra nós, amados irmãos? Mas nós não podemos negar as estatutas ciladas do diabo. Não sou eu que estou dizendo,
dizendo, é a palavra de Deus que diz que Ele é real, que Ele existe, que Ele anda em derredor, que Ele não gosta de você, que Ele não gosta de mim, que Ele tem uma missão, e nós precisamos entender isso, porque a maior estratégia de guerra é você conhecer as armas do inimigo. Não brinque, porque depois não pode e não dá mais para orar pedindo para Deus livrar, porque você permitiu e as coisas aconteceram. Então Deus está falando nesta noite, amado irmão, se firme nessa palavra, está escrito, e Ele vai se apartar de cada um de nós, em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje entendendo o porquê Jesus passou por essa tentação. Ele quis nos ensinar algo maravilhoso, porque como homem Ele venceu, e eu e você podemos vencer em nome dEle, para a glória dEle, através da palavra dEle. Vamos colocar de pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é a verdade. Obrigado porque o Senhor não permitiu que o inimigo, Senhor, destruísse as nossas vidas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu uma vida nova, o Senhor nos regenerou, e nós te louvamos por isso, Senhor, e nós pedimos a Ti, Pai, continua nos revestindo com a Tua armadura. Continua, Pai, guiando os nossos passos para que os nossos pés não vacilem. Continua nos ajudando, Pai, a em todo momento, Senhor, fazermos como o Seu Filho Jesus nos ensinou, a dizermos, está escrito, que nós não venhamos, Senhor, darmos nenhuma brecha para que o inimigo venha, Senhor, atuar em nossas vidas, porque eu sei que o Senhor já nos lavou pelo Seu sangue, pelo sangue do Seu Filho Jesus, mas nós sabemos, Pai, que nós precisamos a cada dia, Senhor, estarmos alicerçados na Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, estarmos em comunhão com Ti. Nós precisamos sim, Pai, entender que nós vivemos sim uma batalha, uma luta, Senhor, diária, mas em nome do Senhor Jesus, nós seremos mais do que vencedores, porque a Tua palavra nos garante. E eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda a lembrar da Tua palavra nos momentos de aflição, de tentação, de provação, que o inimigo não venha nos desestabilizar, não venha fazer com que nós desistimos, não venha trazer dúvida, confusão na nossa mente, no nosso coração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos.